Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai tratar de um tema extremamente polêmico, extremamente controverso, que diz respeito aí da violência contra as mulheres. No nosso caso específico da aula de hoje, nós vamos falar aí sobre o assédio sexual de mulheres em coletivos, pegando aí basicamente ônibus, metrô e trem. Vamos lá ao dado concreto da matéria de atualidade e vamos tentar analisar os desdobramentos dela. Primeiro, qual é o fato concreto? Nós tivemos um homem em São Paulo que já tinha 15 passagens anteriores pela polícia por assédio sexual e tentativa de estupro, que num coletivo em plena Avenida Paulista, uma das principais da capital, daquele estado, ejaculou no ombro e no pescoço de uma passageira que se encontrava sentada. Pois bem, os passageiros desse coletivo não deixaram que ele saísse do veículo, o motorista trancou as portas até que houvesse, então, a chegada da polícia. A polícia, então, encaminha esse cidadão para uma audiência de custódia e em menos de 24 horas depois, o juiz responsável inicialmente pelo caso determina a soltura desse elemento, alegando que no caso em questão não houve estupro, mas sim houve lá uma contravenção penal, que é importunar alguém por um ato libidinoso. E isso trouxe aí uma reflexão que é importante enquanto sociedade e uma manifestação muito dura dos movimentos de defesa dos direitos das mulheres, contra a decisão do magistrado e a forma como a sociedade, de maneira leniente, trata a questão. Então vamos passo a passo tentar entender esse ponto de vista. Você se recorda que há alguns anos atrás, no sentido de tentar estabelecer um regime de proteção maior em relação às mulheres, o Brasil, o Congresso brasileiro, transformou o crime de estupro em crime hediondo e, portanto, um crime inafiançável e, por um outro lado, com uma penalidade maior em virtude de que a sociedade, através do Congresso, considera que esse estupro ele é um atingimento à dignidade humana, ele é um atingimento à dignidade da mulher e que, portanto, merecia uma penalidade mais dura por parte do Estado. O problema talvez esteja não exatamente nessa tipificação do estupro como crime hediondo, porque no meu entendimento, e de muitos, ele de fato o é. É você de maneira forçosa, de maneira violenta, sobre ameaça de armas de fogo ou de violência física, de coação moral ou de qualquer outra natureza, você praticar o ato sexual com a penetração carnal sem a vontade do outro. E lembrando que a condição do estupro envolve também aqueles que muitas vezes estão no mesmo seio familiar. É muito comum a presença de estupro de meninas por padrastos, algumas vezes por pais, por conhecidos, por tios, por vizinhos. E muitas vezes a figura do estupro também está presente do marido em relação à mulher, quando esta, num determinado momento, não quer o ato sexual, ou está numa condição de separação, está numa condição vivendo em casa alheia que não aquela originária da família. Enfim, o ato de estupro é todo aquele que ocorre quando há a tipificação em lei, a penetração mediante violência, sem a aquiescência do outro, sem que a vontade do outro seja respeitada, nesse caso, o das mulheres. Portanto, a tipificação do estupro no Brasil como crime hediondo foi encarado por uma parte significativa da sociedade, do Ministério Público, daqueles que trabalham com delegacia de proteção às mulheres, como um grande avanço. O problema é que nós deixamos uma certa lacuna nessa legislação. Nós tipificamos o estupro, qualificamos ele e damos uma pena maior para aquele que é praticante desse tipo de crime, colocando inclusive ele numa condição de inafiançável, porém,
a gente não classificou o meio termo entre aquilo que seria, né, uma simples molestação, né, por exemplo, como por exemplo uma cantada, algo mais violento, agressivo, uma chegada mais forte por parte do gênero masculino, né, isso pode ser encarado, né, de certa forma como uma contravenção penal, né, que é de alguma forma eu importunar alguém sem um uso de violência, mas de maneira coativa. A gente deixou uma lacuna entre aquilo que nós caracterizamos como estupro de um lado, aquilo que pode ser considerado apenas uma molestação sem o uso da violência, e aquilo que talvez esteja no interregno entre os dois pontos, que no entendimento de muitos foi o que esse cidadão praticou, que é um ato de violência que não é uma violência física, mas é uma violência moral que atinge a dignidade da mulher, nesse caso, ejaculando no ombro dela e no pescoço dela, dentro de um coletivo em andamento. A grande questão é que o Brasil não tem essa tipificação intermediária. Ou eu classifico o ato como estupro, ou eu classifico o ato simplesmente como uma contravenção penal e, portanto, não tipificada como um crime propriamente dito, né, estrito senso da palavra, e, portanto, com uma penalidade muito menor, que pode ser abrandada, que pode ser afiançada, que pode, numa audiência de custódia, facultar ao magistrado liberar esse cidadão, mesmo que ele tenha antecedentes, né, de tentativas de estupro ou de forte assédio sexual sobre ameaça de violência. Então, alguns especialistas nos colocam de maneira muito clara que falta ao Brasil uma tipificação intermediária. Vamos colocar isso na tela para você. Isso aqui pode ser, inclusive, né, matéria de redação e, portanto, a gente tem que ter muita atenção. Então, o que nós estamos falando lá, né? Nós estamos falando a respeito do assédio em coletivo, e um dos problemas, né, da qual essa questão afeta, segundo os especialistas, é o que nós poderíamos chamar lá de lacuna na legislação. E aí a responsabilidade por essa lacuna, obviamente, é do Parlamento brasileiro, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso porque nós tipificamos, né, num primeiro horizonte, a condição do estupro, que é lá um crime inafiançável, é um crime hediondo, e, portanto, com penas agravadas, e do outro lado eu tenho lá a contravenção penal. Essa contravenção penal, obviamente, né, com uma tipificação branda, que raramente redunda na prisão ou numa punição mais efetiva daquele que cometeu o ato. Então, observe que alguns especialistas, né, em legislação nos afirmam aí que o Brasil está numa condição de lacuna legislativa, porque, por um lado, eu tenho o estupro, que é um crime inafiançável por ser um crime hediondo e com pena agravada, e do outro lado eu tenho uma contravenção penal, uma tipificação branda, quando ocorre, por exemplo, a moléstia do outro, né, sem que haja a consumação do ato carnal do estupro, sem que haja o uso de violência física, né, contra o indivíduo, nesse caso, contra a mulher. E no meio desse intervalo aqui, né, os especialistas nos dizem que essa lacuna só permite ao magistrado enquadrar, né, na tipificação penal como estupro ou como contravenção penal, quando na realidade você tem uma dosimetria que talvez seria intermediária, seria aquela na qual eu não vou tipificar
a violência simplesmente por uma violência física, mas eu vou entender a violência como uma violência de ordem moral, de ordem psíquica, que impõe ao outro um grave constrangimento. E esse grave constrangimento parece ter ficado muito tipificado quando, por exemplo, esse cidadão ejacula no ombro e no rosto, no pescoço, né, dessa mulher em plena Avenida Paulista. E o detalhe é que neste caso dessa lacuna, ele tinha antecedentes, eram 16 passagens por tentativa de estupro ou por atos assemelhados a este que ele cometeu no coletivo na Avenida Paulista. E o detalhe é que na sequência da liberação da audiência de custódia com o juiz, ele voltou a cometer o mesmo ato e um outro magistrado, num entendimento diferente daquele magistrado inicial, determina então a sua prisão preventiva. A grande questão então é que, primeiro, eu tenho, parece os especialistas, uma lacuna legislativa entre a tipificação branda de apenas uma contravenção penal, que seria importunar outrem, molestar alguém com intuito sexual ou não, sem o uso de violência, sem a consumação carnal, mas que atinja a dignidade do outro, e do outro lado o estupro propriamente dito, com penetração carnal, com uso de violência, praticado muitas vezes por membros da própria família contra a mulher. Tem uma lacuna legislativa aqui que o Brasil precisa trabalhar e precisa cumprir. E aí cabe ao Congresso Nacional, que tantas e tantas e tantas vezes se manifesta, né, pelo menos para a mídia, como aquele que é um defensor dos direitos das mulheres, falta a esse mesmo Congresso cumprir essa lacuna legislativa. Lembrando que o Congresso Nacional, ele não tem só o direito de legislar, ele tem o dever de legislar para que a gente se dê uma proteção. A outra questão, que é uma questão que eu considero particularmente importante, é que no Brasil, né, a tipificação criminal, né, ela é feita, né, pelo magistrado, muitas vezes indicada pelo delegado de polícia, corroborada ou não pelo Ministério Público, mas que chega ao judiciário. E no Brasil há uma flexibilidade, né, que eu particularmente considero, e alguns também, excessiva dos magistrados para classificar, né, determinados tipos de ocorrência, né, neste ou naquele crime. Isso permite, por exemplo, que o primeiro magistrado tenha entendido que no caso em questão não era estupro e que, portanto, né, poderia liberá-lo porque não há ameaça à sociedade como um todo de maneira mais violenta, porque ele não considera essa violência psicológica como violência propriamente dita, e que um segundo magistrado, pegando as ocorrências anteriores desse cidadão, considerando que ele tinha acabado de sair de uma audiência de custódia e voltou a praticar o ilícito, o juiz vai lá e determina o seu recolhimento ao sistema prisional. Então, nos parece, pelo menos enquanto sociedade, né, que há uma flexibilidade, talvez excessiva, que é dada ao magistrado no Brasil para a tipificação neste ou naquele tipo de delito. E talvez o que ainda seja pior é que não há nenhuma responsabilização efetiva por parte dos magistrados pela decisão que eles tomam. O que pode-se fazer é se recorrer a uma segunda instância, eventualmente, né, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, entra no caso, determinando lá a punição ou não de determinado magistrado, mas via de regra, pelo Brasil como um todo, a decisão do magistrado, sendo ela pautada exclusivamente pela lei ou não, com maior ou menor flexibilidade, com falha ou sem falha na tipificação criminal, o magistrado não responde pelos seus atos. Passa a ser uma decisão de foro individual do magistrado tomar esta ou aquela decisão. E isso talvez esteja na raiz do problema pela qual a sociedade brasileira começa a ter uma... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Gostaria que vocês conhecessem a nossa proposta pedagógica do nosso curso completaço, super atualizado,
ponto a ponto do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos elaboramos esse curso com muito carinho, um curso aí que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você estará lá entre as 2.700 pessoas que serão aprovadas e convocadas para esse concurso. Este nosso curso, ponto a ponto do edital, super atualizado por apenas um investimento de 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30. Bacana, meus amigos? Já esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula demonstrativa do nosso grande professor, basta você clicar aqui embaixo, fazer um cadastro no site, você pode ter o material de apoio dessa videoaula na sua mão a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui, tchau! Clique, claque.